Aí como a pessoa vai aprender se ela não ficar realmente revendo aquele conteúdo? Pô, e você falar que o Enem, por exemplo, o Enem esse ano ele não adaptou para os itinerários. Então, passou-se um ano de Enem, onde todos os alunos do ensino médio tiveram 40% a menos de formação básica, que são as 12 matérias, né? Ou seja, 40% a menos de chance de conteúdo, né? De acesso a conteúdo para ter chance de passar no Enem. Cara, mas como é que ficaria isso? Tipo, no caso, os estudantes, eles meio que escolhem os itinerários formativos dele, não é assim? E aí, como é que ficaria isso no Enem? Porque, tipo assim, se eu escolhi uma área e aí rola outra área, como é que esse aluno fica, cara? Começando, eu vi que a gente acabou de citar aqui que tu é psicólogo escolar e educacional, né? Tu é especialista na área. E assim, eu queria te perguntar, porque o pessoal, ele tem muito aquela ideia de o profissional da psicologia, ele ser associado àquela ideia de clínica. Sim. Então, quando a gente abre o leque de possibilidades do psicólogo, que tem o psicólogo escolar, que tem o psicólogo social, que tem o psicólogo hospitalar, o pessoal fica meio confuso, né? Tipo assim, como é que é essa atuação? Sei lá, o profissional, ele vai exercer a clínica, só que nesses diferentes contextos. E aí eu queria que tu explicasse como é que funciona essa psicologia escolar e educacional. Existe alguma diferença ou é aquela ideia de clínica mesmo dentro da escola? Como é que funciona isso pra gente? E qual a importância disso? Isso é uma pergunta muito boa, porque o problema da clínica é o quê? Quando a psicologia surge, ela só tem a clínica, basicamente, né? Ela tem um viés social que vai aparecendo ali no final da década de 90, mas ela surge basicamente na clínica. Então, quando você começa a explorar outras áreas, quando aparece a organizacional, né, que aparece também, ela engatinha, tem a industrial, e até chegar na organizacional são 3, mas eu não vou lembrar agora. Né? Mas quando essas outras áreas vão aparecendo, a gente fala assim, cara, apareceu organizacional, apareceu educacional, o que eu faço? Eu não sei. Então, para onde eu corro? Eu corro para aquilo que já está dado, né, que é a clínica, e falo assim, então vamos trazer para dentro dessas outras áreas o fazer clínico, que é a única que a gente conhece, a única psicologia que a gente conhece. E aí qual o problema disso? Porque na educação, tu vai para a clínica, o que a clínica pretende no começo da psicologia, quando ainda era psicologia experimental, lá com Wundt para depois se tornar uma outra coisa, ela queria resolver problema, né? Queria resolver BO. Então, basicamente, a clínica no começo, e isso prevalece até hoje, infelizmente, é uma sombra que demarca aí, as pessoas procuram psicólogo hoje para resolver problemas, tanto é que as pessoas falam umas para as outras assim, faça terapia, procura fazer terapia, como se fosse um insulto, né, tipo, tu tá ficando doido, vai te tratar e tal, né, então é mais no sentido de, se eu vou psicólogo é porque eu tenho que resolver um problema ali. Então, se o psicólogo tá dentro da escola, o que ele tá fazendo dentro da escola? Ele vai resolver problema. Ele não vai fazer outra coisa. Então, a escola, quando ela não tá muito preparada para entender o papel do psicólogo dentro da área, ela vai achar assim, cara, fulano não tá bem, chama o psicólogo. Fulano tá isso, chama o psicólogo. Fulano tá aquilo, chama o psicólogo. E acaba sendo uma muleta ali, né? Então, poxa, se eu tenho um psicólogo para cuidar desse cara, porque tem alguma coisa com ele, então ele vai resolver, então eu não preciso me preocupar. E aí acaba meio que, às vezes, até terceirizando o trabalho e o cara fica sobrecarregado, sem falar que quando tem psicólogo, geralmente é um psicólogo para uma escola inteira, né? Pô, aí imagina, mano, tu cuidar de, sei lá, 500, 700 alunos, tu cara. Mas o pior é que, tipo assim, a pessoa cria uma dependência, né? Porque, tipo assim, deu qualquer coisa no aluno, não, chama o psicólogo aqui, chama o psicólogo aqui, velho. Não nem generalizando, mas falando, tipo assim, no sentido, tipo, ficar realmente sobrecarregado um psicólogo por uma escola inteira. Fica, e quando a escola começa a perceber que o psicólogo ele não vai resolver o problema, aí a escola começa a ficar chateada. A escola fala, o que é isso, mano? O cara vai vir aqui pra fazer roda de conversa, pra ficar dando palestra, ele não vai resolver esse menino aqui que só dorme na aula ou que não quer vir pra escola. Eu preciso que ele faça esse aluno vir pra escola. E aí até como é que tu vai fazer o aluno vir pra escola, sendo que, sei lá, ele tá fora da escola porque ele precisa trabalhar, sendo que ele tá entregue numa situação de vulnerabilidade para drogas, por exemplo, ou então ele simplesmente não gosta da escola, então a própria escola, os próprios professores, eles ficam dizendo que aquele aluno, você não vai passar, você não vai isso, você não vai aquilo, então ele é totalmente desestimulado dentro da escola, pra que ele vai querer vir? Até chegar no momento de resolver o problema, tem que entender, mas para algumas escolas, infelizmente, né, que eu tô só descendo aqui em cima das escolas falando mal, mas não são todas, obviamente, mas a maioria, infelizmente, tem esse viés de chama o cara, senta aqui comigo, olha, Lucas, ele tem isso, resolve aí, conversa com o fulano, olha, eu vou chamar o psicólogo e vai conversar contigo, vai ficar tudo bem, né? Não vai ficar tudo bem, mano, dificilmente fica tudo bem, ainda mais quando é escola pública, né, que é uma diferença totalmente gritante de problemas, né, e aí, enfim, muitas coisas. Cara, até porque, se é algo que tu tinha comentado antes, eu lembro que tu comentou numa supervisão de estágio que a gente teve, pessoal, pra quem não sabe, o Lucas, ele foi o nosso monitor no estágio, então a gente
aconteceu o processo todo do estágio lá, a gente indo com ele na escola, a gente teve essa experiência, inclusive a gente pode comentar depois, qualquer coisa. E eu lembro que tu comentou algo sobre o que cerca o estudante, e não só o estudante, mas qualquer indivíduo, é que ele tem todo um parâmetro de coisas que cercam ele, no caso, história de vida, tem a família, tem a cultura, tem a comunidade ao redor daquela escola, tem a própria escola, professores, então um aglomerado de coisas que tá cercando ele ali e que tu mexer só em um, às vezes não adianta muito. Inclusive eu tinha até uma pergunta em relação a ti, que é isso. Cara, tu acredita que conseguir mexer em um desses fatores resolve ou tu acredita que, no caso, existe um fator comum para todos eles? Por exemplo, cara, se eu mexer um pouco nisso aqui, o aluno ele apresenta melhora. Ou então tu acredita que existe um fator diferencial para cada um deles, no caso de, tipo, cara, cada um tem tem sua particularidade no caso de mexer naquilo e ele conseguir apresentar uma melhora em quesito de saúde mental? Bicho, eu acho que é as duas coisas. Porque tem os fatores individuais, né, que o pessoal chama de subjetivos, né, no sentido de individual mesmo, e tem aquilo que é do comum. Por exemplo, a gente está no novo ensino médio, né, e tu tem o próprio novo ensino médio. Então o novo ensino médio é uma coisa que ataca todos os alunos que estão numa escola que é aplicado no novo ensino médio. Qual o problema disso? O problema dessa estrutura é que ela vai beneficiar algumas escolas, algumas áreas, algumas zonas, alguns alunos em detrimento de outros, né? Se você pegar algumas áreas aqui de São Luís, por exemplo, tem escola que o novo ensino médio oferece, são 5 itinerários formativos, oferece 3 ou 4 e não oferece muitas disciplinas, ou então os professores eles não têm muito tato, então não tem muita formação, ou sequer tem alguma formação para isso, né? Então tem professores de química, professores de física que estão dando aula de empreendedorismo, por exemplo, né? E aí isso é muito complicado. Tem professor que dá mais aula de itinerário formativo, de outras disciplinas que são novas, do novo ensino médio, do novo currículo, e dão menos das disciplinas deles mesmos. Fora que tem algumas disciplinas que saíram, né? A gente sabe que história saiu, sociologia saiu, de algumas filosofias saiu também de algumas séries. Então esse é um problema geral, né? Nenhum aluno tem acesso a isso. Qual é o outro problema? Eu tenho um aluno que ele tem uma mãe, que é mãe solo, que mora com 4 irmãos, e ele é o mais velho. Então, às vezes, ele não consegue ir para a escola porque a mãe está no trabalho e ele precisa ficar em casa. Esse é um problema subjetivo, um problema individual, né? Então, tu tem esse aluno numa sala com outros 35 alunos, onde o ventilador não funciona direito, tem um professor que ele está super sobrecarregado porque ele tem 9 disciplinas para dar, né? E aí, tu tem esse aluno nessa sala que ele precisa aprender, né? Ele tem que cuidar dos filhos dele, né? Olha como é que fica. Porque acaba sendo, né? Dos irmãos dele, só que ele também tem que aprender, raiz quadrada. Ele também tem que aprender logaritmo. Como é que o cara vai ter saco pra aprender um negócio desse? Como é que ele chega na escola com tanto problema em casa e precisa aprender uma coisa totalmente fora da realidade dele, né? Sem falar que também é um problema, porque, por exemplo, assim, já vi de relatos mesmo de alunos falarem assim que história ou matemática são tipo 2 horários na semana toda. São 2 horários emendados e a pessoa vai ter só aquele horário no resto da semana toda. Aí como a pessoa vai aprender se ela não ficar realmente revendo aquele conteúdo? E se falar que o Enem, por exemplo, o Enem esse ano ele não adaptou para os itinerários. Então passou-se um ano de Enem, onde todos os alunos do ensino médio tiveram 40% a menos de formação básica, que são as 12 matérias, né? Ou seja, 40% a menos de chance de conteúdo, né? de acesso a conteúdo para ter chance de passar no Enem. Então aí eles vão fazer agora só em 2024, agora eu não sei se vai ter, né? Mas estão querendo acrescentar coisas dos itinerários formativos no Enem para que isso contemple, né, já o novo formato, mas não tem nada decidido ainda também. Cara, mas como é que ficaria isso? Tipo, no caso, os estudantes eles meio que escolhem os itinerários formativos dele, não é assim? E aí, como é que ficaria isso no Enem? Porque, tipo assim, se eu escolher uma área e aí rola outra área, como é que esse aluno fica, cara? Eu acho que a prova seria formatada. Eu sinceramente não sei, mano. Não faço ideia. Mas eu acho que seria formatada. Por exemplo, se você escolher o itinerário tal, nessa sala serão todos os candidatos para itinerário tal. Aí teriam, sei lá, 10 questões diferentes por itinerário. Alguma coisa assim. Mas não sei como é que esses caras vão quebrar a cabeça nisso.